Valcir Carrasco, o autor de novelas da Rede Globo, todos devem conhecer ou se lembrar dele. Em matéria na revista Veja, ele escreve, se não me engano, quinzenalmente na Veja. Na Veja do dia 25 de novembro deste ano, ele escreveu uma matéria e comenta que, recentemente, ele quebrou a longa quarentena a que estava se submetendo por causa da pandemia. E saiu de casa e foi a um shopping na cidade de São Paulo. Resolveu caminhar pelo local e se deparou com uma linda decoração de Natal. E, surpreso, exclamou: "Como assim? O Natal já está chegando? Onde foi parar o resto do ano?" Caros amigos, o ano passou e não nos demos conta disso, apesar de todos os atropelos e anormalidades que a pandemia provocou. Me recordo ainda que, finzinho de fevereiro, minha filha, que mora em Campinas, estava em férias aqui em Marília, e conversando, eu disse a ela que provavelmente um mês e pouco, estaríamos voltando à normalidade. E ela me disse assim: "Não, pai, me parece que isso é um pouquinho mais complicado. Eu acho que vai até junho." Eu falei: "Não, você está delirando. Onde já se viu um negócio desse ir até junho?" Ela falou: "Não, pai, vai sim, isso vai se estender." Pelo que vimos, passou junho e justamente já estamos chegando aí no Natal. Na mesma edição da revista Veja, a jornalista Vilma Grzinski também escreveu matéria a respeito do Natal. Ela inicia citando palavras de um imunologista americano que afirmou: "Você pode ter se cansado do vírus, mas ele não se cansou de você." E Vilma escreve: "Não só nos cansamos do vírus, como gostaríamos de soterrar na mais profunda das cavernas da memória todo esse annus horribilis, o horrível ano do coronavírus. Mas como ele não se cansou de nós, 2020 ainda vai demorar uns 5 anos para terminar." Olha que expressão dela interessante, né? 2020 ainda vai demorar uns 5 anos para terminar. Essas duas matérias ilustram bem a desorientação temporal que tomou conta de nós por conta da pandemia. Mas os dias, as semanas, os meses se transcorreram regularmente. Nenhum foi suprimido. E o dia 25 de dezembro está logo ali. E logo depois dele, o 1º de janeiro de 2021, marcando um novo ano, né? Há algumas semanas, fiz à minha esposa a célebre pergunta que nos fazemos nestas épocas do ano: o que vamos fazer no Natal e no Ano Novo? Para a gente se preparar, como era costumeiro, né? O que vamos fazer, quem vamos convidar, aonde vamos passar, né? Em casa, na casa de algum amigo, de algum familiar. E com sua peculiar sabedoria, ela respondeu-me: só vamos saber na véspera. Da forma como as coisas estão, não dá para fazermos previsões, sentenciou ela. E realmente ela tem razão.
atualmente a incerteza tornou-se a regra. E como vamos fazer? Será que está tudo perdido, tudo comprometido? Vamos ficar esperando de braços cruzados, sem nada fazermos neste Natal? O título da citada matéria da jornalista Vilma Grzinski é uma pergunta. A Covid-19 roubará o Natal? Vou repetir. A Covid-19 roubará o Natal? Mas a que Natal ela está se referindo? Que a Covid-19 pode roubar? Antes das respostas a essas perguntas, vamos ver algumas partes de uma entrevista com o tenor italiano Andrea Bocelli, publicada na revista Veja também, no dia 2 de dezembro. Como é sabido, Bocelli é deficiente visual. E a despeito desse desafio, faz um trabalho belíssimo com suas apresentações musicais, dando-nos exemplo de grande superação. As suas respostas nessa entrevista servem bem às nossas reflexões de hoje, referentes ao Natal. E por que estamos já falando do Natal? Hoje é a nossa penúltima semana dessas apresentações, dessas nossas reflexões, desses estudos, né, neste ano. Porque nas duas últimas, justamente por cair o dia de Natal e depois o dia de Ano Novo, nós não teremos esse nosso encontro semanal. Então, estou aproveitando hoje para falarmos do Natal e na semana que vem nós falaremos do Ano Novo. Então, fechando os nossos temas para este ano. Então, como eu disse, hoje estamos vendo a respeito do Natal. E falávamos então da entrevista com o tenor Bocelli. O repórter lhe pergunta: sua apresentação na Catedral de Milão, vazia, por causa do lockdown na Itália, se tornou uma das imagens mais marcantes de 2020. Como foi essa experiência? E o Bocelli responde: esse dia está guardado entre as minhas memórias mais caras. Fiz bem pouco. Era meu dever como cristão rezar no dia da Santa Páscoa. Graças à internet, muitas pessoas responderam com entusiasmo, superando qualquer expectativa, confirmando a sede de espiritualidade e a necessidade de recomeçar com valores mais elevados. Pergunta ainda o repórter. Seu novo álbum, Believe, é pautado na fé cristã. Como a religião se manifesta em sua vida? Resposta dele: sem a fé, a vida é uma tragédia anunciada. Depois de tantos álbuns em que a dimensão física era preponderante, quis fazer um disco que falasse ao espírito. Quando adolescente, eu me dizia agnóstico. Hoje, a fé é um elemento básico em minha vida. E ainda o repórter lhe pergunta: em um ano tão difícil, como mantém a esperança e a sanidade? Olha que resposta interessante. O otimismo é um comportamento vencedor. A esperança, neste momento histórico,
ganhou peso na balança existencial. O desafio é não perder a tranquilidade, evitando a dissipação inútil de energia e de defesas imunológicas que resultam do pânico e do estresse. O mundo nos deu um aviso. Espero que saibamos aprender a lição, aproveitando este recomeço para mudar nosso comportamento em relação à vida, adotando uma nova hierarquia de valores. Achei essa entrevista, né, pelas respostas do tenor, muito bonita, muito profunda. Vamos destacar alguns pontos importantes da entrevista do Bocelli para o nosso estudo. Então, só vou repetir algumas frases dele para a gente pegar como gancho para o nosso estudo. A apresentação na Catedral de Milão, vazia. Sede de espiritualidade das pessoas. Recomeçar com valores mais elevados. Sem a fé, a vida é uma tragédia anunciada. Fazer um disco que falasse ao espírito. O otimismo é um comportamento vencedor. Momento histórico que estamos vivendo. O mundo nos deu um aviso. Mudar nosso comportamento em relação à vida. Agora que destacamos esses pontos significativos da entrevista, voltemos à nossa pergunta. O que vamos fazer no Natal? Já que não dará para reunir toda a família e os amigos como fazíamos antigamente? Lembremos por oportuno que os casos de contaminação, infelizmente, voltaram a crescer. Isso todos nós estamos vendo aí pelo noticiário na mídia, né? Então é recomendável que realmente que evitemos aglomerações. Então, aquelas festas com muitas pessoas, precisamos evitar, né? Então, o que vamos fazer? Não dá mais, por hora, para fazermos, então, as festas reunindo muitas pessoas, né? A contaminação está aí recrudescendo, né? Embora seja uma colocação talvez muito pesada aqui, mas não estarmos aqui no Natal ou no Ano Novo é hipótese que não pode ser descartada, pois ninguém está excluído do processo pelo qual passa o mundo no momento. Antes da abertura, né, há pouco ainda, comentávamos com Donizete, com o Edson, a respeito de um amigo. Estive com ele há 2 semanas, por força das nossas atividades profissionais, precisava de um trabalho dele, e ele me disse, estou saindo de viagem, só retorno no começo de janeiro. Então, lá em janeiro, a gente senta de novo e vamos ver esse trabalho. E hoje, ele, a esposa, o filho, internado em São Paulo com a Covid. Ele, inclusive, recebia a notícia hoje que precisou ser entubado, está numa situação bastante grave. A filha que se internou aqui em Marília, há 2 dias faleceu, e, pelo que me consta até ontem à tarde, ele não sabia do falecimento ainda da filha. Olha só, estava com ele planejando coisas, trabalhos para janeiro, há 2 semanas atrás. Então, realmente nós estamos vivenciando um quadro de bastante incerteza, né? Mas voltemos ao Natal. O que é que nós vamos fazer, né? Será que não vamos poder fazer nada,
né? Vamos nos recordar quantas vezes nós já havíamos nos questionado quanto à forma que comemorávamos o Natal e o Ano Novo. Nós sabemos que, de uma maneira geral, era muita festa, muita comida, muita bebida, muitos presentes. E, estranhamente, com total esquecimento quanto ao aniversariante, Jesus. Em muitos lares, sequer uma prece antecedendo as festanças. Era bem essa a situação que vivenciávamos. Eu confesso que, por vezes, eu me questionei se não devíamos mudar esse comportamento, se realmente era dessa maneira que deveríamos comemorar essas duas datas, né? Mas como a gente vai se questionando, mas não toma uma decisão, a gente foi caminhando dessa forma, festanças, né? E chegamos a este ano 2020 com toda essa situação, né, que Bocelli diz: o mundo nos deu um aviso, né? Vamos alinhavar aquelas falas que destacamos na entrevista de Bocelli, fazendo uma amarração entre elas, com vistas ao tema que estamos estudando hoje, o Natal. E, óbvio, com esse viés da situação que a pandemia nos ensejou para este ano. Então vamos dizer assim, estamos vivendo um momento histórico, porque o mundo nos deu um aviso. As pessoas estão com sede de espiritualidade, por isso é necessário cultivar a fé, porque sem ela a vida pode se transformar numa tragédia. Cultivemos o otimismo, pois ele é um comportamento vencedor, que nos permitirá recomeçarmos com valores mais elevados, mudando nosso comportamento em relação à vida. Vocês perceberam que nós pegamos aquelas expressões que destacamos da entrevista e as alinhavamos de uma maneira para dar elas próprias darem um sentido ao que estamos estudando. Então, digamos assim, ainda que eu tenha que fazer uma, abre aspas, apresentação na Catedral de Milão vazia, fecha aspas, ou seja, que eu me mantenha em meu lar, em quarentena, sozinho, ou cercado apenas daqueles que compõem meu núcleo familiar restrito, poderei fazer uma festa que fale ao espírito, e não apenas para a dimensão física, como vínhamos fazendo. Nossa fé nos garante a convicção de que Deus sabe o que faz e que nada está fora de seu controle, e que Ele é Pai bom, justo e misericordioso. Portanto, essa pandemia, nas palavras de Bocelli, o aviso que o mundo está nos dando, certamente está dentro dos desígnios de Deus. Podemos e devemos fazer com que a Covid-19 não roube nosso Natal. Não o Natal para os sentidos físicos, mas um Natal que fale ao espírito.
Parece-me que realmente essa, vamos dizer assim, é a grande sacada para o momento, para essa situação que estamos vivenciando, que prestemos atenção naquilo que podemos fazer que seja para o espírito e não para os sentidos físicos. Não é? Que o nosso banquete não seja simplesmente para o corpo, mas que seja um banquete voltado ao espírito, alimentar o espírito, que neste Natal nós realmente consigamos fazer dessa maneira. Né? Como Bocelli nos falou, mudar nosso comportamento em relação à vida, recomeçar com valores mais elevados. Justamente a lei de progresso, porque nós sabemos que o progresso é da lei de Deus. Todos nós e tudo no universo está submetido à lei de progresso. Então precisamos realmente avaliar bem, ponderar e definir uma maneira em que o nosso Natal realmente seja um Natal diferente, um Natal mais positivo, um Natal que, repetindo, fale ao Espírito. Eu gosto muito da lição número 22 do livro Fonte de Paz, ditada por diversos espíritos, mas essa lição, o livro se compõe de mensagens ditadas por diversos espíritos, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier. Mas essa lição número 22 foi ditada por Emmanuel. E aproveito então esta oportunidade, que estamos falando do Natal, para compartilhá-la com vocês. O título dessa lição é O Natal do Cristo. E ela diz assim: a sabedoria da vida situou o Natal de Jesus à frente do Ano Novo, na memória da humanidade, como que renovando as oportunidades do amor fraterno diante dos nossos compromissos com o tempo. Projetam-se anualmente sobre a Terra os mesmos raios excelsos da estrela de Belém, clareando a estrada dos corações na esteira dos dias incessantes, convocando-nos a alma em silêncio à ascensão de todos os recursos para o bem supremo. A recordação do Mestre desperta novas vibrações nos sentimentos da cristandade. Não mais o estábulo simples, mas o nosso próprio espírito, em cujo íntimo o Senhor deseja fazer mais luz. Santas alegrias nos procuram a alma em todos os campos do idealismo evangélico. Natural o tom festivo das nossas manifestações de confiança renovada. Entretanto, não podemos olvidar o trabalho renovador a que o Natal nos convida, cada ano, não obstante o pessimismo cristalizado de muitos companheiros que desistiram temporariamente da comunhão fraternal. É o ensejo de novas relações, acordando raciocínios enregelados com as notas harmoniosas do amor que o Mestre nos legou. É a oportunidade de curar as nossas próprias fraquezas, retificando atitudes menos felizes,
ou de esquecer as faltas alheias para conosco, restabelecendo os elos da harmonia quebrada entre nós e os demais, em obediência à lição da desculpa espontânea, quantas vezes se fizerem necessárias. É o passo definitivo para a descoberta de novas sementeiras de serviço edificante, através da visita aos irmãos mais sofredores do que nós mesmos e da aproximação com aqueles que se mostram inclinados à cooperação no progresso, a fim de praticarmos mais intensamente o princípio do amemo-nos uns aos outros. Conforme a nossa atitude espiritual ante o Natal, assim aparece o Ano Novo à nossa vida. O aniversário de Jesus precede o natalício do tempo. Com o Mestre, recebemos o dia do amor e da concórdia. Com o tempo, encontramos o dia da fraternidade universal. O primeiro renova a alegria, o segundo reforma a responsabilidade. Comecemos oferecendo a Ele 5 minutos de pensamento e atividade, e em breve espaço, nosso espírito se achará convertido em altar vivo de sua infinita boa vontade para com as criaturas, nas bases da sabedoria e do amor. Não nos esqueçamos, se Jesus não nascer e crescer na manjedoura de nossa alma, em vão os anos novos se abrirão iluminados para nós. Eu acho essa lição, como eu disse, muito bonita, que nos conclama justamente a analisarmos e vermos essas duas datas, esses dois momentos, Natal e Ano Novo, como algo de uma profundidade, numa transcendência muito grande, e que realmente consigamos nos comportar conforme essas datas merecem e precisam ser comemoradas. Né? Como eu disse, fazendo algo que fale ao espírito, que seja algo realmente transcendente, que seja algo muito positivo para cada um de nós, para todos nós, para que estejamos muito firmes nessa caminhada deste momento, que exige de cada um de nós muita, muita responsabilidade, muita fé, muita confiança em Deus e principalmente que lembremos de todos os ensinamentos do Mestre, que lembremos inclusive que ele nos ofereceu para nos auxiliar e principalmente deixando a nós a sua paz. Desejo a todos vocês, queridos irmãos, um bom Natal, que seja realmente momentos de confraternização, momentos de destaque para o bem, com as bênçãos de Deus e do Mestre Jesus. Lembremos sempre que o Natal é o natalício do Mestre Jesus. Lembremos de ofertar a Ele o nosso presente do coração.